Olá, bem-vindos, bem-vindos. Fiz um vídeo recentemente sobre os símbolos não controlarem o Reiki Usui e foi muito interessante, né? Teve uma boa receptividade. Mas surgiram muitas questões que eu não abordei naquele vídeo. Ali eu mais ou menos embasei a minha ideia, o meu pensamento sobre isso. E acompanhando os comentários, os e-mails, as mensagens que eu recebi, algumas questões foram surgindo. Eu acho que elas merecem, né, uma certa ponderação, acho que é importante. Um dos aspectos muito interessantes é que quem está se formando no Reiki hoje com essa visão de que os símbolos são ferramentas, que os símbolos auxiliam quem está começando, mas que eles não são obrigatórios, que eles não controlam o Reiki, são pessoas que estão com uma mentalidade mais aberta, sem grandes condicionamentos, sem grandes pressões, que vão se permitir fluir, sentir o fluir do Reiki e não ficarem preocupadas com os símbolos, se traçaram, não traçaram e assim por diante. Então isso é muito bom. Mas nem todos os que se formam hoje seguem nesse caminho, porque muitos ainda já leram, já ouviram e já conversaram com outros reikianos e já internalizaram essa ideia de que os símbolos é que fazem as coisas. Vai acontecer também. Nós temos também um grande grupo de pessoas que foi formada no Reiki há muito tempo e que internalizou isso, essa ideia muito forte de que tem que traçar símbolo, tem que usar o símbolo, e que o símbolo que faz, e que o símbolo que faz isso e aquilo. Essas pessoas enfrentam uma pressão muito grande internamente com elas. Muitas que conversam comigo não aplicam Reiki por insegurança, por medo. Ah, mas se eu traçar o símbolo errado? Ah, mas se eu esquecer o símbolo? E a mente, né, trabalha demais. A mente atrapalha esses processos. E algumas pessoas estão muito bem resolvidas. Aprenderam que tem que usar os símbolos, tem que traçar para enviar, e estão bem tranquilas com isso. Então elas traçam todos os símbolos, traçam na mão, traçam no ar, traçam as posições, usam e abusam dos símbolos, e está ótimo. Você não precisa mudar, né, a sua maneira que você está ambientado, que você gosta de atuar, de trabalhar com Reiki, por conta dessa minha ideia, com toda certeza. É interessante experimentar, é interessante se soltar um pouco, mas não é também obrigatório. Né? Não é também obrigatório. E essa minha ideia sobre os símbolos não controlarem o Reiki, ela não foi uma coisa que sempre foi assim. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu já tenho aí 10, 11 anos de Reiki. E no começo, até pela minha própria maneira de ser, né, era muito Caxias, né, que a gente diz, era muito certinho, muito regrado. Então, quando eu comecei os meus primeiros atendimentos, quando eu comecei a trabalhar com Reiki, eu traçava o símbolo na mão, eu traçava o símbolo no ar, eu traçava o símbolo nas posições de aplicação. Eu ficava fazendo um checklist mental, fiz, não fiz, fiz, não fiz, fiz, não fiz, foi sim, foi aquele sim, foi. Eu era muito diligente nesse processo. Porém, à medida que eu continuei aplicando e fazendo atendimentos, e o fazer atendimentos foi um laboratório fantástico, porque eu pude experimentar e comprovar as coisas que eu falo hoje, a maioria das coisas que eu falo sobre o Reiki, né? Eu fui observando num determinado momento que eu ficava muito preso, eu estava muito preocupado com os símbolos e não com o fluir do Reiki. E isso era ruim. Eu me concentrava tanto nessa questão dos símbolos que no final da aplicação eu não tinha intuições, eu não tinha percepções. E aí eu sentava para conversar com o cliente e ele me trazia uma riqueza de situações e eu acolhia aquilo, né, orientava, coisa e tal, mas eu não tinha o que falar muito, não tinha o que contribuir, muito o que compartilhar, porque a minha mente estava muito presa nessa questão dos símbolos, se estavam corretos, não corretos, e isso começou a me incomodar. E aí eu comecei a experimentar, porque apesar de ser muito certinho, muito rígido, quando eu começo a questionar as coisas, eu vou a fundo nas coisas e eu busco experimentação. Eu não tenho essa necessidade de ficar preso eternamente naquilo e me acomodar com aquilo.
Eu sou bem questionador. Ainda mais com as coisas minhas, né? Com os outros a gente tem que ter cuidado, mas com as minhas coisas eu não tenho muito limites. Então, a partir do momento que comecei a sentir que eu estava muito sobrecarregado com essa questão, eu comecei a flexibilizar. Então, às vezes eu traçava no ar, às vezes não. Às vezes eu traçava um símbolo e não o outro. Às vezes eu fazia numa posição e não na outra. E aí eu fui compondo um mosaico, fui me soltando, né? Fui experimentando e observando resultados. E ao longo desse tempo, eu comecei a perceber mais o fluir da energia e fui percebendo a minha mente mais numa atitude de canal, realmente, de se colocar à disposição, do que preocupada com traçar simples. E isso foi tornando o processo cada vez mais intuitivo. E a experimentação avançando, tanto comigo, com amigos, familiares, quanto com clientes, e sempre trocando informações, sempre compartilhando, até que um belo dia eu fiz uma aplicação, um cliente, sem traçar nenhum símbolo, em nenhum momento. Simplesmente fluiu. Fazia anotações mentais, e ao final eu tinha uma riqueza também de vivências, de percepções da aplicação. E aí chegava para o cliente e ele também tinha as mesmas vivências, as mesmas percepções das vezes que eu tinha aplicado usando todos os símbolos. E não foi uma pessoa, foram dezenas de pessoas. Porque aí, a partir do momento que eu percebi que funcionava o Reiki, meu Deus, o Reiki funciona sem símbolos, eu comecei a me permitir. E observando, trocando, compartilhando, a gente vai crescendo com isso. A gente vai percebendo que a gente está no caminho correto. Isso é muito importante. Não é apenas uma ideia mental. Ah, o Reiki é uma energia muito poderosa, muito harmoniosa, muito amorosa, isso e aquilo. Beneficia tantas pessoas. Como é que um símbolozinho que eu traço ali rapidinho, né, vai controlar isso tudo? Como? Mas o símbolo quem traça é a minha mente, a minha percepção, a minha visão, o meu gesto, o meu gestual. Como é que isso vai controlar uma energia tão intensa assim? Esse é um raciocínio mental. Agora, você está lá na prática, experimentando e vendo os resultados, e você vê os resultados com o Reiki, você vê, é diferente. Então aí eu fui refinando a minha ideia, refinando a minha maneira de aplicar, me permitindo mais. Surgiu disso a minha ideia de que os símbolos, depois de um tempo, se tornam sinalizadores. Você está lá aplicando uma determinada posição e vem o Seireki na sua mente. Simplesmente aparece nessa tela mental um Seireki, colorido, preto branco. Vem na sua tela mental, às vezes, escrito Seireki. Você para, traça o Seireki, empurra ele para aquela posição e faz a anotação mental. Ah, nessa posição aqui veio um Seireki. Aí depois da aplicação, você pensa, que posição é aquela? Que aspectos estão ligados com aquela posição de aplicação? E o que esse Reiki significa? E aí você pega o cliente dizendo, mas quando tu colocou as mãos em tal posição, aconteceu isso. E aí você relaciona aquilo, você vê que aquilo está relacionado com aspectos emocionais que o Reiki traz para a gente. E aí surgiu essa ideia dos símbolos serem sinalizadores. Então a gente fica observando e você vai notar os símbolos surgindo ao longo da aplicação em determinados momentos, em várias posições, e você faz anotações mentais para depois poder compartilhar. E isso engrandece muito a aplicação. Também surgiram situações, às vezes, inusitadas, né? Eu lembro uma vez que eu atendi um outro terapeuta e a gente fez uma troca, né? Eu apliquei Reiki nele, ele aplicou Reiki em mim. Legal. Aí eu deitei na maca para receber o Reiki, fiquei ali tranquilo, né?
E senti a pessoa nas minhas costas, né, na minha cabeça, estava deitado na maca. E a pessoa não saía dali, né? E passou um tempinho. Porque eu abri os olhos, né? Olhei para cima e estava lá a pessoa fazendo gestos e gestos e gestos. Tá. Assim, bom, tá traçando símbolos, alguma coisa assim. Passou mais um tempo e a pessoa continuava lá. Aí, daqui a pouco, ela começou e foi até o final. Legal. Aí depois a gente foi compartilhar, foi trocar as impressões. Eu perguntei, né? Mas por que tu passou tanto tempo no começo? E ela me respondeu, eu tracei meus símbolos do Sui, todos os meus símbolos do Karuna que eu tinha, e não sei o que mais o que. Passou 15, 20 minutos traçando símbolos, para depois começar a aplicação. Imagina a pressão que essa pessoa tinha dentro de si, de ter que traçar os símbolos, né? De se sentir compelida, porque mas se tu não traçar, o que acontece? Mas aí não funciona. Tu já experimentou? Não. E aí a gente respeita, né? A gente respeita, porque para ela o momento dela era aquele. Eu até dei mais uma tentadinha, olha, eu, às vezes aplico sem nenhum símbolo, tá? Ela me olhou assim como se eu estivesse fazendo uma coisa horrível, né? E não conversamos mais sobre essa questão. Trocamos o reiki outras vezes, ela continuou da mesma forma, eu continuei da minha forma, foi muito bom para ambos, mas essa foi uma pessoa assim, que trouxe uma situação inusitada e que trouxe uma questão muito importante. Ela não queria se modificar, não queria se questionar, não, ela estava muito bem daquela maneira e foi tranquila. E eu aceitei também, né, que ela atuasse daquela forma, mas estando bem, é ótimo. Então a gente vai experimentando, né? Assim como a gente vai experimentando no envio à distância. Muitos dos meus atendimentos à distância também, no começo, era símbolo. Eu sentia necessidade. A partir do momento que eu comecei a experimentar. E hoje, se eu precisar fazer um envio, eu simplesmente sento, uso a técnica da redução, né, que a gente aprende no nível 2, e faço um envio. Com símbolo, sem símbolo, traçando antes, traçando depois, como sinalizadores. E funciona. No reiki funciona sem símbolo nenhum. O reiki é uma capacidade do reikiano, que todo ser humano pode se tornar. Não é algo que os símbolos concedem. Não, o reiki é do reikiano que oferece. Quer dizer, não é do reikiano, né? É através do reikiano que ele flui, o reikiano não controla isso, né? Mas é uma capacidade que o ser humano pode adquirir. Não os símbolos. Então, a minha jornada foi muito produtiva. De experimentação, de troca, principalmente, essa possibilidade de troca. Houve uma época que o reiki não havia a troca. Você chegava, o reikiano aplicava o reiki, você levantava, agradecia e ia embora. Não havia troca. E é preciso cuidado. Muitos reikianos tentam trocar, e isso também é algo que tem que ser aprendido. Você não pode simplesmente, né, sair do 0 a 100 em 2 segundos. Não, você precisa de um tempo, precisa aprender o momento de compartilhar, o que compartilhar. Muitas coisas que eu percebia eu não podia compartilhar, porque eu sabia que a cultura da pessoa, que a crença da pessoa não ia aceitar. Então aí o reikiano vai aprendendo também. Mas a troca foi fundamental. E observar os resultados, mais ainda. Porque aí você vê a coisa acontecendo, você vê o reiki fluindo, movendo as mudanças sendo usadas, essa energia pela consciência. E o outro se beneficiando com isso. Então eu tive essa oportunidade, e aí, né, quando eu comecei a ensinar, comecei a colocar essas questões. E hoje, tanto novas pessoas, né, chegam no reiki, eu ensino dessa forma, quanto pessoas que já são reikianas, que vêm reciclar comigo, e eu passo essa ideia, e às vezes eu enfrento essas dificuldades, que as pessoas não querem mudar, eu preciso trabalhar com atenção, com cuidado dessa questão, e tem pessoas que, quando sabem disso, mas puxa vida, me sinto tão melhor agora, me sinto muito mais livre, muito mais disposta a trabalhar com o reiki a partir do momento que tu me diz que não precisa. E a partir do momento que ela experimenta e vê que funciona,
e que ela precisa mudar essa ideia, essa crença que ela tinha. Muito legal. E alguns que não querem, que querem continuar da mesma forma. Então reciclam e eu vou respeitar que a pessoa continue da mesma forma. Né? Aos poucos a gente vai tendo acesso a essas ideias e aos poucos a gente vai melhorando isso, vai entendendo melhor isso. É bem tranquilo, não deve haver pressão nesse sentido. Eu acho que não vale a pena, é uma fonte de conflito. Certo, pessoal? Então esse é um pouco aí da minha vivência, né, com essa questão do Reiki, com essa questão de você se colocar à disposição para que o Reiki flua, dessa questão também de você se colocar numa posição de observador para ver a energia fluindo e observar e fazer anotações mentais, para embasar um pouquinho mais as minhas ideias, né? Para não dizer que são ideias apenas de ideias, não, houve a prática, houve a comprovação, houve a experimentação, que é muito importante. E convidar vocês para que experimentem, né? Façam suas experiências e cresçam com isso, né? Fiquem tranquilos com qualquer uma das opções e alternativas que você escolher, né? Desde manter o que você fazia antes até se modificar, todas elas são válidas. Legal? Gratidão então. Até a próxima.